Por que eu insisto tanto nesse assunto? Por que eu falo tanto nele? E muita gente também que usa isso de forma errada. Então hoje a gente volta a abordar o assunto de aprendizagem por projetos. Por que eu insisto tanto nesse assunto? Por que eu falo tanto nele? Bom, primeiro porque é um assunto extenso e que merece um detalhamento e merece uma conversa muito grande a respeito. Segundo lugar, é que tem muita gente que usa isso e muita gente também que usa isso de forma errada. A abordagem por projetos, ela é efetiva quando ela é bem trabalhada. Muita gente usa simplesmente como uma forma de trazer uma aula divertida, que agrega muito pouco de aprendizagem, e se não agrega aprendizagem é tempo perdido, já comentei isso aqui no canal, e muitas universidades usam isso como um tempo que ele não precisa remunerar o professor, porque o aluno tem a aula de projeto e ele precisa desenvolver a autonomia, então ele é largado sozinho e ele faz qualquer coisa, aprende quase nada, preenche a carga horária e a universidade fica feliz porque não gasta dinheiro com o professor. Então, a gente precisa corrigir essa rota, porque daqui a alguns anos vão dizer que essa abordagem não funciona porque ela não é eficiente. E isso não é verdade. Ela é uma abordagem que funciona, ela é uma abordagem que é eficiente, desde que bem trabalhada. O que a gente vai falar hoje é de um método de projeto que pode ser usado como forma de elaboração e acompanhamento e avaliação de projetos. Eu estou falando do método CDIO. Eu já comentei aqui rapidamente sobre o CDIO num dos vídeos antigos. Eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos anteriores que eu abordei sobre o assunto, inclusive o vídeo que eu dou uma rápida palhinha sobre o CDIO. Hoje eu quero detalhar um pouquinho mais sobre esse método de projeto. O método CDIO ele foi criado no início dos anos 2000 no Instituto Tecnológico de Massachusetts. Um pouco antes, no final do século passado, o Instituto fez uma pesquisa. O que precisa ter a formação do engenheiro no século XXI? Como que é esse engenheiro? O que eu preciso formar? Que tipo de engenheiro eu preciso formar? Então foi conversar com pesquisadores, com empresas, enfim. Essa pesquisa, a necessidade dessa pesquisa foi motivada por uma tensão entre linhas de pensamento. De um lado, uma necessidade muito grande de um conhecimento técnico cada vez mais abrangente, cada vez mais sofisticado, cada vez mais complexo. De um outro lado, a necessidade de um profissional que fosse inserido e que fosse crítico dentro da sua atuação dentro da sociedade. Então, você precisava de um profissional com habilidades emocionais, com habilidades de relacionamento, com visão crítica, com visão da sociedade, com visão sistêmica, um profissional que vai propor modificações, mas precisa entender o impacto dessas modificações na sociedade, e de um outro lado, esse conhecimento técnico cada vez mais vasto e mais complexo. Então, eles precisavam saber para onde eles iam caminhar. O resultado desse trabalho, que demorou muitos anos para ser realizado e para ser compilado e tudo mais, pode ser condensado numa pequena expressão, numa pequena frase, que diz que o profissional do século XXI, vamos lembrar que eles fizeram isso para o engenheiro do século XXI, mas que de certa forma esse raciocínio pode ser estendido para qualquer profissional de qualquer área neste século. Então, o profissional do século XXI, ele tem que ser capaz de conceber, projetar, implementar e operar sistemas complexos que proponham soluções e que trabalhem de maneira colaborativa para a sociedade. E a partir daí nasceu o método CDIO, ou CDIO, na sigla em inglês. É a sigla que resume os 4 pontos principais da execução de um projeto, que é a concepção, o projeto, o desenho,
a implementação e a operação. Na verdade, isso é uma abordagem por projeto, isso é uma abordagem que eu chamo de PJBL, mas que ganhou um nome característico, que ganhou uma vida própria, mas que no fundo é uma abordagem por projetos, né? O que acontece muito em educação é isso. As pessoas inventam alguma coisa que está muito dentro de outra, mas eles dão um nome, dão uma concepção, criam uma entidade, criam não sei o quê, para dizer que foram eles que inventaram aquilo. Mas, na verdade, é a abordagem por projeto com uma característica específica que utiliza um método específico, que é o método CDIO. Então, quando eu coloco o CDIO como uma abordagem por projetos, é porque eu estou colocando ele numa categoria, numa família que pertencem à aprendizagem baseada em projetos. Existem outros métodos que têm lá as suas características e que se vendem como metodologias próprias, métodos próprios, enfim. Mas que no fundo é tudo igual, feito de maneira diferente, de maneira peculiar e de maneira bem dirigida e bem direcionada. Existe, obviamente, um estudo muito grande para chegar nisso, então é uma coisa que a gente tem que valorizar de certa forma, mas a gente não pode esquecer que isso é muito semelhante a várias outras abordagens e eles tentam vender como se fosse uma coisa completamente nova, inovadora. Assim, não é. É simplesmente um método que trabalha com projetos. Então, dentro de uma família de aprendizagem baseada em projeto, a gente pode encontrar o CDIO, que é uma das abordagens, não é a única. Talvez seja, dentro das universidades, seja uma abordagem das mais difundidas. Ela começou, como eu falei, lá no MIT, mas hoje ela abrange o mundo todo, ela tem muitas universidades que usam o CDIO como abordagem em todos os cursos, não é só nos cursos de engenharia. Ela começou nos cursos de engenharia, ela começou a se difundir dentro dos cursos de engenharia, mas hoje ela aborda praticamente todas as áreas como uma abordagem de método de trabalho com projeto. Ela consiste, e as letras CDIO, já comentei isso aqui, são as 4 fases do projeto, as 4 etapas do projeto. Primeiro vem a concepção, que é aonde o professor vai orientar, fazer aquela orientação inicial, dizer o que ele espera, montar as equipes, ou seja, ele vai elaborar o projeto, ele vai elaborar o tema do projeto, ele vai passar por um crivo do professor e ele vai propor as atividades do projeto. Então é a concepção, é a criação da ideia inicial. Aqui no canal a gente já falou dos tipos de projeto. E aí todos os tipos de projeto podem ser executados com esse método CDIO. Então, por exemplo, um projeto temático. O professor escolhe um tema e dentro daquele tema o aluno tem um tempo para conceber o seu projeto. Passando pelo crivo do professor, como eu já comentei, isso é muito importante porque num projeto temático, às vezes o aluno exagera, ele propõe um negócio mirabolante que não dá para fazer. Então o professor tem que trazer o aluno para a terra. Ou, muitas vezes, o contrário. O aluno propõe lá uma coisinha muito simples que o aluno não vai aprender nada, então o professor tem que dar aquele puxão, né? Então, o professor tem que, nessa fase de concepção, já começa a sua orientação. O que você vai fazer dentro desse tema? Ou, se for um projeto livre, o que você vai propor? O que você vai aprender? O que eu quero que você aprenda? Então, nessa fase, tudo isso tem que estar muito claro. O professor, na fase de concepção, tem que deixar muito claro o que ele quer, como que ele vai avaliar, nós vamos conversar disso aqui também. Então, essa é a fase de concepção. Depois vem a fase do D, que é o design, que é o projeto, que é o aluno vai elaborar, vai começar a colocar a mão na massa e vai começar a calcular, verificar o que ele vai fazer, quais são as partes, quais são as possibilidades e tudo mais. Então ele vai fazer o projeto. Depois vem a implementação, que é a etapa de testes, ele vai testar material, ele vai testar as partes, vai testar se as coisas estão conversando direitinho, tá? E depois a operação, que é a fase final. Cada uma dessas fases, ela tem que ser acompanhada pelo professor. Então, quando eu digo que vou desenvolver a autonomia do aluno e largo o projeto para o aluno fazer, isso não vai dar certo. Eu vou desenvolver a autonomia para o aluno, mas eu vou orientar o aluno aos poucos. Eu vou orientar quanto às fases, quanto aos prazos. Tudo isso é orientado.
Dentro do CDIO também existe uma proposta de como que você elabora a proposta de um projeto e como que você encaminha o projeto. Então, quando eu digo que tem 150 escolas, universidades no mundo inteiro que usam esse projeto, eles usam dentro dessa filosofia, elaborando as propostas segundo um método, encaminhando as ideias segundo um método, que vai seguindo a receita, vamos dizer assim, a receita de bolo do CDIO, né? Mas, de uma certa maneira, isso é importante porque ela aborda todas as etapas de um projeto. Então, a primeira coisa que a instituição vai ter que fazer para poder trabalhar com o CDIO é ter uma estrutura curricular, uma matriz curricular voltada para o projeto. Então, de certa maneira, o projeto, a execução do projeto naquele período, naquele semestre, tem que ser o eixo das atividades curriculares daquele semestre. Então, todas as matérias, de uma certa maneira, estarão voltadas para esse projeto. Todas as disciplinas vão ter que tratar de assuntos que colaborem de alguma maneira com o projeto. Então, a primeira coisa importante, a estrutura curricular do curso tem que estar voltada para isso. A segunda coisa é que o trabalho tem que ser em equipe. Então, quando a gente fala que o profissional tem que desenvolver o trabalho em equipes colaborativas, o projeto vai ter que ser feito em equipes colaborativas também. Outra coisa é a capacidade de comunicação. Então, durante as etapas de avaliação, o aluno vai ser avaliado também pela sua capacidade de comunicar o seu trabalho, de como ele está fazendo, de como ele está executando aquilo ali. Então, a capacidade de comunicação também faz parte do planejamento do projeto. E um terceiro princípio do CDIO é que a aprendizagem ela passa pela experiência. Então a gente já abordou no vídeo anterior sobre o ciclo de Kolbe que a gente passa sempre pela experimentação. Então a aprendizagem ela tem um momento de experimentação e ela tem um momento de reflexão e de elaboração de teorias e revisão de teorias que volta para a experimentação. Então o eixo do CDIO, assim como o eixo de qualquer abordagem por projeto, é a aprendizagem que passa pela experimentação, mas passa também pela reflexão e que passa pela teoria que vai apoiar aquele experimento, aquela construção. E aí, a proposta de um projeto, ela tem que ser apresentada no início do período, no início do semestre, e ela possui 3 itens. Então, a primeira coisa é deixar claro qual é o projeto. Então, primeiro, o objetivo geral do projeto. O objetivo geral do projeto sempre está vinculado a um problema específico. Então, você vai propor um problema, você vai propor uma situação que pode ser real ou pode ser fictícia, mas quando ela for fictícia, ela tem que ser baseada em alguma coisa real. Ele parte de um problema específico, de uma situação específica. Essa situação pode inclusive ser uma competição. Olha, você vai criar uma coisa para fazer uma competição, um carrinho de competição, um barquinho de competição. Então, pode passar por isso também, mas ele tem que ter um objetivo geral. Olha, o que o aluno tem que construir no final desse semestre ou no final deste ano? Ele tem um objetivo que é muito claro. Então, primeira coisa, o objetivo geral. Segundo, explicar qual é a relevância daquilo ali. Então, quando eu vou propor um problema, mesmo fictício, ele vai ter que dizer que aquele problema é relevante para a sociedade. Então, em que contexto que esse problema vai ser aplicado, vai ser resolvido? Por que ele é importante? Então, é um pouco de mostrar qual é a relevância daquele projeto para os alunos, né? A relevância real daquele projeto, ou uma relevância acadêmica também pode ser. Olha, é importante para você aprender a entender certas coisas. Então, você tem que dar o contexto e a relevância daquele problema que vai ser resolvido lá. Dentro disso, também, é importante constar os itens de aprendizagem, como que cada disciplina daquele semestre ou dos semestres anteriores entra, colabora na solução daquele problema. Então, tal disciplina ajuda aqui, a outra disciplina ajuda com esse assunto. Então, como que as disciplinas vão se organizar, quais que vão ser as atividades de aprendizagens que vão aparecer paralelamente. Então, eventualmente, o professor vai dizer, olha, eu vou precisar te dar uma aula específica disso, você vai precisar fazer um experimento específico disso. Então, existem atividades de aprendizagem que vão acontecer
ao longo daquele período, daquele semestre ou daquele ano. Importante o aluno saber quais são essas atividades. Então, o foco aí é o mão na massa, é o aluno trabalhando, mas em determinados momentos ele vai ter atividades de aprendizagem relacionadas diretamente àquele projeto. E também aqui vão ter a descrição, por exemplo, quantos alunos vão ter em cada grupo, quais são as fases de trabalho, quais são as etapas de avaliação, o que ele vai ter que apresentar daqui a um mês, o que ele vai ter que apresentar daqui a 2 meses. Então, tudo isso fica muito claro na descrição inicial do projeto, esse é o primeiro item. O segundo ponto é você deixar mais claro quais são os objetivos de aprendizagem. Então, você vai dizer quais são os assuntos correlacionados, quais são os conhecimentos que ele vai desenvolver naquele projeto. Obviamente, se for um projeto livre, de tema livre, você não vai controlar muito esses conhecimentos, mas você pode exigir algumas coisas, por exemplo, de gestão de projeto, de metodologia de projeto. Então, você vai dizer quais são os conteúdos que ele vai aprender com aquele projeto e o que ele vai ser capaz de executar a partir dali. Então, a partir do desenvolvimento desse projeto, você está apto a resolver um determinado tipo de problema numa determinada circunstância. Então, os objetivos de aprendizagem, eles precisam ser explicitados para o aluno. Gente, eu estou falando da elaboração da proposta do projeto. Então é o professor fazendo tudo isso antes das aulas começarem. No primeiro dia de aula ele vai ter que apresentar isso. Então o terceiro ponto, a descrição detalhada. Bom, o que você vai fazer, quais são os seus prazos, quais são os recursos que você vai ter. Então você vai poder usar o laboratório em tal horário, você vai poder usar tais equipamentos, você vai ter acesso a isso, aquilo. Quer dizer, você vai dizer para ele quais são as condições de contorno, ou seja, o que ele tem que fazer e o que ele tem que entregar lá no fim. Então tudo isso precisa ser detalhado. Então, retomando, primeiro, os objetivos gerais do projeto, com todas as características dele, os objetivos de aprendizagem e as condições de trabalho que ele vai ter. Então, ele vai ter recurso financeiro da instituição, ele vai ter recursos materiais, ele vai poder usar laboratório. Então, esse é o último item. Então, tudo isso é que compõe a elaboração de um projeto. A partir daí, o professor, tendo essa proposta por escrita, bem elaborada, bem sintética, não adianta fazer um documento de 30 páginas, normalmente esses documentos têm 3, 4 páginas, não são longos, até porque o aluno não vai ler um documento muito extenso. Então você tem que deixar tudo muito claro, tudo muito bem explicado para que o aluno esteja tranquilo, esteja seguro, saiba os horários que ele pode trabalhar, ele saiba quando ele vai ter atividades de aprendizagem, quando é que ele vai encontrar com o professor, periodicamente, para tirar suas dúvidas, para mostrar o seu trabalho, como que vai ser a apresentação final, como que vão ser as apresentações intermediárias. Tudo isso fica muito claro no início do projeto. Então, esse documento do projeto, que é um padrão do CDIO, ele é um documento que precisa ser entregue aos alunos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um material sobre a criação do CDIO, foi o primeiro documento do CDIO, que basicamente balizam todos os documentos que apareceram aí, para quem quer usar o CDIO, e eu vou deixar também essa elaboração da proposta do projeto, como é que ela é feita. Esse material está em inglês, mas acho que não é uma coisa tão difícil de entender, tá bom? Obviamente, existem outras abordagens, existem outros métodos de projeto. O professor pode usar essa abordagem, mas pode usar outra abordagem, mas é importante que o professor conheça essas abordagens. É importante que o professor saiba lidar com isso, porque mesmo que ele não for usar o CDIO especificamente como método de projeto, é importante que ele saiba dessas técnicas de elaboração, como é que eu monto a proposta, como é que eu acompanho, como é que eu avalio, tudo isso. É importante que ele saiba para que, mesmo que ele não vá seguir um método específico, mesmo que ele não vá seguir o CDIO, ele precisa saber elaborar uma proposta de projeto. E nesse sentido, a documentação do CDIO é muito bem feita, é muito vasta e é muito bem organizada e é muito completa. Como eu falei no outro vídeo, uma das vantagens do CDIO é que ele é um método simples. Um aluno de primeiro ano de um curso universitário, mesmo um aluno de ensino médio, ele tem facilidade para entender o método, para entender as etapas do método. Então,
por ele ser muito simples e ao mesmo tempo ele é incompleto. Ele vai desde a concepção até a operação. Então ele passa por tudo. Então o aluno começa a perceber a importância de trabalhar de maneira metódica, de trabalhar com método, de trabalhar com etapas, né, de trabalhar de maneira organizada. E isso é importante em qualquer área, mesmo que não for uma área técnica. O CDO nos ensina muitas coisas, né? Ele nos ensina basicamente a trabalhar de maneira organizada, além de uma maneira organizada, de uma maneira muito completa. E, como eu falei, de uma maneira muito simples. Tá bom? No próximo vídeo eu vou falar de outro método, que é o Design Thinking, mas a gente vai aprendendo com esses métodos para construir, para usar um deles ou eventualmente para construir o nosso próprio, né? Isso que é importante, que a gente faça um trabalho sério, que faça um trabalho bem planejado, bem elaborado, bem estruturado e com objetivos claros. Eu sempre falo isso. O importante é o professor ter objetivos claros, a instituição ter objetivos claros, a instituição apoiar, os colegas apoiarem, porque é a partir daí que esse tipo de atividade, além de ser muito efetiva no sentido de aprendizagem, ela vai ser, os alunos vão ficar motivados, porque os alunos gostam de fazer isso, e os alunos vão aprender muito, e a instituição vai colher muitos resultados com isso, tá bom? Então, por hoje é só, não se esqueçam, sempre vou avisar, dá o seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa aquele sininho que aparece lá, porque toda vez que a gente lança vídeo, o YouTube manda um recado que o vídeo está aparecendo lá. Deixa o seu joinha lá também. Clica ali no compartilhar, manda para o WhatsApp, manda para todo mundo, para a gente poder criar uma comunidade de discussão sobre esse assunto. Tá bom? A gente se vê por aí, até a próxima. Tchau! Para que os vídeos não fiquem muito longos e chatos, a gente dá uma simplificada e uma resumida nos assuntos. Mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo.